Ele a encontrou sozinha, em lágrimas, sem imaginar o que ouviria. Mas quando a moça olhou nos olhos do CEO milionário e sussurrou, "Fica comigo", algo nele simplesmente desabou. Assista a essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, inscreva-se nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O edifício da construtora Albuquerque impunha-se na Avenida da Liberdade como um monumento ao poder. 42 andares de vidro espelhado que refletiam o céu de Lisboa. Um céu que alternava entre o azul raro e o cinzento poluído. No último andar ficava o escritório de Henrique Albuquerque, 38 anos, CEO da empresa que o seu avô fundara e que o seu pai expandira antes de falecer prematuramente num acidente de helicóptero. Henrique havia assumido o comando aos 32 anos, transformando a empresa numa potência ainda maior, sempre com a mesma regra inegociável: não criar vínculos, não demonstrar fraqueza, não ceder. Clara Mendonça, 26 anos, ajeitou o crachá de assistente executiva no pescoço. Estava no cargo há apenas 3 meses, tempo suficiente para entender por que as outras 5 assistentes que a antecederam não haviam durado mais que isso. Henrique era exigente até a medula, perfeccionista, meticuloso, e raramente olhava nos olhos de quem falava com ele. Clara vinha da Amadora, filha de um motorista de autocarro e de uma costureira. Havia conquistado o seu diploma em administração estudando à noite, trabalhando de dia como caixa numa farmácia para pagar as mensalidades da faculdade particular. Era a primeira da família a ter um diploma universitário, a primeira a pisar num lugar como aquele. Naquela manhã de quinta-feira, Clara acordou às 5h30, como de costume. O pequeno apartamento de um quarto que alugava no bairro de Benfica ficava a quase 2 horas da Avenida da Liberdade, nos dias de trânsito bom. O seu ritual matinal era quase militar. Banho rápido, cabelo preso num coque baixo, maquilhagem subtil, uniforme impecável. Ela tinha 3 conjuntos idênticos de saia lápis preta e blusa social branca, que lavava e passava religiosamente aos domingos. A rotina daquele dia seria alterada por um pequeno detalhe. O seu único par de sapatos de salto médio havia rasgado no dia anterior. Precisou de usar o seu único par de sapatos de salto alto, pretos, elegantes, mas que apertavam os dedos depois de algumas horas. "Bom dia, Sr. Albuquerque", disse Clara quando ele saiu do elevador privativo que conectava a garagem ao seu escritório, pontualmente às 7h45. Ele respondeu com um aceno quase imperceptível, como sempre. Ela já havia preparado a sala de reuniões para o encontro das 8, organizado os relatórios por ordem de relevância e deixado uma garrafa de água com a temperatura exata que ele preferia. Ambiente sem gelo. A reunião com os investidores estrangeiros duraria até às 11 horas. Nesse meio tempo, Clara ocupou-se a responder e-mails, a organizar a agenda da semana seguinte e a tentar ignorar o incômodo crescente nos seus pés. Quando o relógio marcou 10h30, ela começou a preparar o café que serviria assim que a reunião terminasse. Henrique tomava café amargo, sem açúcar, sem leite, puro, quente, forte. Como a sua personalidade, pensou Clara. Algo a fez desviar do protocolo naquele dia. Talvez fosse o comentário que ouvira acidentalmente enquanto servia água na sala de reuniões. Um dos investidores comentando sobre a frieza de Henrique, dizendo que nem mesmo um robô seria tão desprovido de emoção. Clara sentiu uma inexplicável vontade de humanizar aquele momento. Adicionou uma colher pequena de açúcar ao café, apenas o suficiente para quebrar levemente o amargor, sem adoçar demais. Um gesto pequeno, quase insignificante, mas que violava todas as regras. A reunião terminou pontualmente às 11 horas. Os homens de fato saíram da sala discutindo números e projeções. Henrique foi o último. Clara entrou com o café numa chávena de porcelana branca. "O seu café, Sr. Albuquerque", disse, colocando-o sobre a mesa de vidro. Observou enquanto ele pegava na chávena, levava-a aos lábios e tomava o primeiro gole. Foi como se uma nuvem de tempestade se formasse no seu rosto. "O que você fez?", perguntou, com a voz baixa e controlada,
porém carregada de algo que Clara não conseguiu identificar. Perdão, o café. Está diferente. O que você fez? Os seus olhos verdes agora encaravam-a diretamente. Algo raro. Eu adicionei uma pequena quantidade de açúcar. Pensei que... Você pensou. Esse é o problema, senhorita Mendonça. Você não é paga para pensar. É paga para executar as minhas ordens exatamente como são dadas. Ele colocou a chávena de volta na mesa, como se o contato com aquele líquido o contaminasse. Prefiro tudo amargo, inclusive o meu dia. Este é o último aviso. Não tome decisões por mim novamente. Virou as costas e entrou na sua sala, deixando Clara paralisada, com o rubor a subir pelo pescoço até as bochechas. O seu coração batia acelerado, não de medo, mas de raiva contida, de vergonha, de indignação. Os dedos dos pés latejavam dentro dos sapatos apertados. Respirou fundo, 3 vezes, como a sua mãe havia ensinado. Voltou para a sua mesa, engoliu o orgulho ferido junto com a vontade de chorar e continuou o seu trabalho. Os dias que se seguiram foram marcados por uma dinâmica estranha. Clara manteve a eficiência de sempre, agora com um cuidado quase doentio para não cometer erros. Henrique, por sua vez, passou a notá-la mais, não com aprovação ou gentileza, mas como se a vigiasse, esperando pelo próximo deslize. Às vezes, flagrava-o a olhar para ela quando achava que não estava a ser observado. Era um olhar diferente, não de avaliação profissional, mas algo mais íntimo, como se tentasse decifrar um código que nem ela mesma conhecia. Numa sexta-feira, quase um mês após o incidente do café, Clara teve que ficar até mais tarde para finalizar um relatório urgente. O escritório já estava praticamente vazio. Apenas a equipa de limpeza circulava pelos corredores, e Henrique, que ainda trabalhava na sua sala. Ela terminou o relatório por volta das 20 horas, imprimiu uma cópia e foi até a sala dele para entregar. Bateu 2 vezes e entrou após ouvir um "entre seco". "O relatório que o senhor pediu", disse, colocando a pasta sobre a mesa. Henrique levantou os olhos do ecrã do computador. Pela primeira vez, Clara viu-o sem o paletó, com as mangas da camisa dobradas até aos cotovelos, revelando braços fortes, com veias subtilmente aparentes. O cabelo, sempre impecavelmente penteado para trás, estava levemente desarrumado, como se ele tivesse passado os dedos por ele várias vezes. Havia algo de vulnerável naquela versão desalinhada de Henrique Albuquerque. "Obrigado", ele disse, a voz mais baixa que o habitual. "Já passou do seu horário." "Sim, mas o senhor disse que precisava deste relatório hoje. Então, você sempre cumpre as suas promessas, não é?" A pergunta veio acompanhada de um olhar que a desarmou completamente. "Tento fazer o melhor que posso", respondeu, sentindo o coração acelerar sem entender o motivo. Ele levantou-se, contornou a mesa e aproximou-se dela. Clara sentiu um misto de apreensão e algo mais, algo que não conseguia nomear. Ele estava próximo o suficiente para que ela sentisse o seu perfume caro, uma mistura de sândalo, bergamota e algo exclusivamente dele. "Por que você ainda está aqui, Clara? Já teve 5 assistentes antes de você. Nenhuma durou mais que 3 meses. Era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome. "Preciso deste emprego", respondeu honestamente. "E sei que sou boa no que faço." Um meio sorriso, o primeiro que ela via naquele rosto, surgiu no canto dos lábios dele. "Sim, você é." A constatação veio como uma confissão relutante. "Mais alguma coisa que deva saber sobre o relatório?" Clara engoliu em seco. "Não, senhor. Está tudo lá." Quando ela se virou para sair, sentiu a mão dele tocar o seu pulso levemente. Foi um contato breve, quase acidental, mas que enviou uma corrente elétrica por toda a sua pele. "Descanse este fim de semana. Segunda temos a apresentação para o conselho." Clara assentiu e saiu da sala, tentando controlar o tremor nas pernas e a confusão nos seus pensamentos. O que havia acabado de acontecer? Nas semanas seguintes, a dinâmica entre eles mudou subtilmente. Henrique ainda era exigente e muitas vezes frio, mas agora havia momentos, breves, quase imperceptíveis para quem observasse de fora, em que algo mais surgia.
Um olhar que se demorava demais. Um obrigado, que vinha acompanhado de um quase sorriso, dedos que se tocavam ao passar documentos. Clara começou a notar outros detalhes, como ele franzia a testa quando estava concentrado, o modo como o seu maxilar se contraía quando estava irritado, o jeito como os seus olhos ficavam mais verdes sob certas luzes. Numa manhã de quarta-feira, 3 meses e meio após Clara começar a trabalhar lá, uma mulher elegante apareceu no escritório sem agendamento prévio. Alta, esguia, cabelos loiros perfeitamente alinhados, vestido que parecia saído de uma revista de moda. "Quero ver o Henrique", disse, com a intimidade de quem não precisava de apelidos. "O Sr. Albuquerque está numa teleconferência no momento. Posso ajudá-la?" Clara manteve o tom profissional. "Diga-lhe que a Gabriela está aqui. Ele vai interromper qualquer coisa por mim." O sorriso da mulher tinha algo de predatório. Clara ligou para o ramal interno. "Sr. Albuquerque, perdão pela interrupção. A senhora Gabriela está aqui e insiste em vê-lo." Houve um silêncio do outro lado, seguido por uma respiração profunda que Clara conseguiu ouvir. "Mande-a entrar", ele finalmente disse, com um tom que Clara nunca havia ouvido antes. Parecia resignado. A mulher entrou na sala e fechou a porta. Durante os 20 minutos seguintes, Clara tentou concentrar-se no seu trabalho, mas não conseguia deixar de ouvir o tom da conversa que subia ocasionalmente. Não conseguia distinguir palavras, apenas a cadência, momentos de fala calma, seguidos por picos de discussão. Quando Gabriela finalmente saiu da sala, passou por Clara como se ela não existisse, o perfume francês deixando um rasto no ar. Henrique apareceu à porta, o rosto tenso. "Senhorita Mendonça, na minha sala, por favor." O coração de Clara disparou. Ela pegou no bloco de anotações e entrou. Ele não estava sentado atrás da mesa como de costume. Estava de pé, perto da janela, a olhar para o horizonte cinzento de Lisboa. "Aquela era a minha ex-esposa", disse, sem se virar. "Estamos separados há 2 anos." Clara não sabia o que responder. Por que ele estava a partilhar isso com ela? "Temos negócios em conjunto que ainda não foram completamente desvinculados." Ele finalmente virou-se. "Isso não é relevante para o seu trabalho. Apenas quis esclarecer." "Não precisa de se explicar, senhor. Não estou a explicar-me. Estou a contextualizar." A sua voz voltou a endurecer. "Senhorita Mendonça, tenho notado mudanças na sua postura nas últimas semanas." Clara congelou. "Algum problema com o meu desempenho?" "O problema..." Ele aproximou-se, ficando a menos de 1 metro dela. "É que você está a tornar-se uma distração." O ar pareceu sumir dos pulmões dela. "Não entendo." "Creio que entende. Há algo a acontecer aqui, e não posso permitir que continue." Clara sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. "Senhor Albuquerque, eu sempre mantive o profissionalismo." "Não estou a falar das suas atitudes, senhorita Mendonça." Os seus olhos agora pareciam ainda mais verdes, quase febris. "Estou a falar do que está a acontecer comigo, e isso é inaceitável." Ele afastou-se como se precisasse daquela distância para dizer o que viria a seguir. "Lamento informar que os seus serviços não serão mais necessários a partir de hoje." Clara sentiu como se tivesse levado uma bofetada. "Está a despedir-me? Por quê?" "Inadequação ao ambiente profissional." A resposta veio mecânica, ensaiada. "O RH vai processar a sua rescisão. Todos os seus direitos serão respeitados, com 1 mês adicional de salário como indemnização. Os seus pertences pessoais serão enviados para o seu endereço." Lágrimas ameaçavam formar-se nos olhos de Clara, mas ela não lhe daria o prazer de vê-la vulnerável. Respirou fundo, ergueu o queixo. "Entendo, Sr. Albuquerque." A sua voz saiu firme, surpreendendo a ambos. "Se a minha presença se tornou tão perturbadora para o seu autocontrolo, compreendo que a solução mais fácil seja remover-me da equação." Por um momento, algo parecido com arrependimento passou pelos olhos dele, mas logo foi substituído pela habitual frieza. "Agradeço a sua compreensão. Pode retirar-se agora." Clara saiu da sala de cabeça erguida. Foi até a sua mesa, pegou apenas na sua mala e numa foto da mãe que mantinha na gaveta. Ignorou os olhares curiosos dos colegas. No elevador,
permitiu que uma única lágrima escorresse, não de tristeza, mas de raiva, de si mesma, por ter permitido que aquele homem mexesse com os seus sentimentos, dele, por ser tão cobarde. Enquanto o elevador descia os 42 andares, Clara fez uma promessa a si mesma. Henrique Albuquerque ainda se arrependeria amargamente de a ter subestimado. Ela não era apenas mais uma assistente descartável. Era Clara Mendonça, a rapariga da amadora que havia chegado até ali por mérito próprio. E não seria um homem, por mais poderoso, rico ou atraente que fosse, que a faria sentir-se pequena novamente. O que Clara não sabia, enquanto saía do imponente edifício para o calor sufocante de Lisboa, era que no 42º andar, Henrique Albuquerque estava de pé paralisado, a olhar para a cadeira vazia que ela havia ocupado por quase 4 meses. Pela primeira vez em muitos anos, ele havia quebrado a sua própria regra. Havia deixado alguém aproximar-se o suficiente para fazer o seu coração, que ele julgava morto após o divórcio devastador, voltar a bater. E, como sempre fazia quando se sentia vulnerável, havia atacado primeiro, eliminando a ameaça. O que nenhum dos dois poderia prever é que aquela demissão não seria o fim, mas apenas o turbulento começo de algo muito mais profundo que ambos tentariam, sem sucesso, resistir. Nos 2 meses que se seguiram à demissão, Clara reinventou-se. O dinheiro da rescisão e da indemnização havia permitido que ela respirasse enquanto procurava um novo emprego. O seu currículo agora ostentava a experiência na construtora Albuquerque, o que abriu portas. Após várias entrevistas, foi contratada como assistente de diretoria na Fundação Horizonte, uma organização sem fins lucrativos voltada para projetos educacionais em comunidades carentes. O salário era menor, mas o propósito do trabalho compensava a diferença. Nas horas vagas, Clara começou a trabalhar como voluntária num projeto social na Cova da Moura, bairro periférico de Lisboa, onde a sua tia morava. O projeto oferecia reforço escolar, oficinas de artes e apoio psicológico para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A iniciativa era pequena, funcionava nos fundos de uma igreja local, com recursos limitados e muito trabalho manual. Pintar paredes, organizar doações, preparar lanches, atividades que Clara nunca havia imaginado fazer, mas que agora enchiam o seu coração de uma forma que nenhum cargo executivo conseguiria. Numa noite de sexta-feira, Clara estava no seu pequeno apartamento, a escolher o que vestir. Tinha sido convidada para um evento beneficente na Casa das Artes, um espaço elegante no Chiado. A Fundação Horizonte havia conseguido bilhetes, e o seu chefe insistira para que ela fosse, dizendo que seria uma boa oportunidade de networking. O vestido que escolheu havia sido presente da sua mãe. Um vestido comprido, azul marinho, com um corte simples, porém elegante. Havia economizado para comprar um par de sandálias de salto que combinassem. O táxi deixou-a na entrada do local por volta das 20h. O nervosismo inicial foi substituído por uma confiança tranquila ao perceber que conseguia comportar-se naturalmente naquele ambiente. O seu trabalho na Albuquerque havia lhe ensinado os códigos sociais da elite lisboeta. Durante a primeira hora, circulou pelo salão, conversando com alguns conhecidos da fundação, apreciando a música do quarteto de cordas que tocava discretamente num canto. Foi quando notou uma movimentação perto da entrada principal. Henrique Albuquerque acabava de chegar, acompanhado de uma morena esguia, com um vestido vermelho que parecia pintado no seu corpo. Clara sentiu o estômago afundar. Não esperava vê-lo ali, embora devesse ter imaginado. Eventos beneficentes eram oportunidades de marketing para empresas como a construtora Albuquerque polir a sua imagem. Clara tentou misturar-se entre os convidados, procurando ficar fora do campo de visão dele. Foi resgatada por Miguel, um colega da fundação que a convidou para dançar. Alto, de ombros largos e sorriso fácil, Miguel era diretor de projetos e havia demonstrado interesse nela desde o seu primeiro dia de trabalho. Clara havia mantido a relação estritamente profissional, mas naquela noite aceitou o convite para a dança como uma forma de distração. Enquanto rodopiava pelo salão nos braços de Miguel,
sentiu um olhar sobre si. Virou-se e encontrou os olhos verdes de Henrique fixos nela, do outro lado do salão. Mesmo à distância, Clara pôde ver a surpresa e algo mais. Um brilho intenso que parecia fúria, ou talvez desejo contido. A mulher de vermelho falava algo ao seu ouvido, mas ele parecia não ouvir, totalmente absorto na visão de Clara. "Você conhece o Albuquerque?" perguntou Miguel, notando a troca de olhares. "Trabalhei para ele por alguns meses", respondeu Clara, forçando um sorriso. Não foi uma experiência que gostaria de repetir. Ele tem fama de ser um tirano. Dizem que já fez executivos chorarem em reuniões. Não duvido nem um pouco. A música terminou, e eles voltaram para perto do bar. Clara aceitou uma taça de espumante, sentindo-se levemente tonta, não pela bebida, mas pela adrenalina que corria nas suas veias. Alguns minutos depois, enquanto conversava com Miguel e outros colegas, sentiu uma presença atrás de si. O perfume inconfundível de sândalo e bergamota invadiu as suas narinas antes mesmo que ele falasse. "Senhorita Mendonça, que surpresa agradável!" Clara virou-se, mantendo o rosto impassível. "Senhor Albuquerque, igualmente. Vejo que está bem acompanhada." O seu olhar dirigiu-se brevemente a Miguel, avaliando-o com óbvia desaprovação. Miguel Teixeira, diretor de projetos da Fundação Horizonte, apresentou-se o homem, estendendo a mão que Henrique apertou com mais força que o necessário. Henrique Albuquerque, construtora Albuquerque. O nome foi dito como se fosse um título de nobreza. "Espero que estejam a aproveitar a noite." "Muitíssimo", respondeu Clara, tomando um gole de espumante sem desviar os olhos dele. "E o senhor?" Antes que Henrique pudesse responder, a mulher de vestido vermelho apareceu ao seu lado, enlaçando o seu braço com uma intimidade ensaiada. "Querido, estava a procurar-te. O ministro quer cumprimentar-nos." "Renata, estas são pessoas da Fundação Horizonte", disse Henrique, sem fazer apresentações individuais. "Se me dão licença?" Enquanto se afastava, Clara pôde sentir a sua tensão. Ele andava como alguém que carrega um peso invisível nos ombros. Algumas horas depois, quando o evento começava a esvaziar, Clara dirigiu-se à casa de banho. No caminho de volta, teve o seu braço suavemente segurado. Henrique havia se materializado de um corredor lateral. "Precisamos de conversar", disse num tom baixo e urgente. "Não temos nada para conversar, Sr. Albuquerque." Clara tentou desvencilhar-se, mas ele não soltou o seu braço. "Por favor, Clara, apenas 5 minutos." O uso do seu primeiro nome desarmou-a momentaneamente. Ela assentiu, permitindo que ele a guiasse até um pequeno jardim de inverno anexo ao salão principal. O espaço estava deserto, iluminado apenas pelas luzes externas que se infiltravam pelas janelas. "Como você está?" perguntou ele, parecendo genuinamente interessado. "Melhor do que nunca." Clara cruzou os braços, uma barreira física contra a atração que ainda sentia. "É tudo o que queria saber?" "Não." Henrique passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela nunca o havia visto fazer antes. "Eu cometi um erro." "Qual deles?" "Tem uma lista considerável para escolher." A resposta apanhou-o de surpresa. A Clara que ele conhecia nunca teria respondido assim. Havia algo diferente nela, uma confiança, uma força que não estava presente antes, ou talvez sempre estivesse, mas ele nunca havia notado. "A sua demissão", disse finalmente, "foi um erro terrível." "Por que está a dizer-me isso agora? Já se passaram 2 meses. Porque não consegui esquecer." A confissão veio com dificuldade. "Tentei. Deus sabe que tentei. Mas não consigo parar de pensar em você." Clara sentiu um nó na garganta. Durante semanas havia imaginado esse momento. Henrique a admitir o seu erro, a implorar por perdão. Mas a realidade era mais complexa que as suas fantasias. O homem à sua frente parecia vulnerável de uma forma que ela nunca havia imaginado possível. "O que você espera que eu diga? Que está tudo bem? Que podemos fingir que você não me despediu porque começou a sentir algo por mim e isso a assustou?" As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. "Não. Sei que não posso apagar o que fiz." Henrique deu um passo na sua direção. "Mas gostaria de uma chance de conhecer-te."
fora do escritório, sem hierarquias, sem expectativas. E a mulher de vermelho? Renata, uma amiga, nada mais. Ele abanou a cabeça. Não estou com ninguém desde o divórcio. Clara respirou fundo. Uma parte dela queria ceder, queria acreditar que ele realmente se importava. Mas a parte mais forte, a que havia crescido nos últimos meses, sabia que não seria tão simples. Desculpe, Sr. Albuquerque, mas hoje estou ocupada a ser inadequada fora do ambiente profissional. Ela sorriu, não com raiva, mas com uma certeza tranquila do seu próprio valor. Se me dá licença, os meus amigos estão à minha espera. A expressão dele foi de incredulidade para algo próximo da admiração. Clara virou-se e caminhou de volta ao salão, sentindo-se leve e poderosa como nunca antes. Quando finalmente deixou o evento, de braços dados com Miguel, sabia que Henrique a observava da entrada. E pela primeira vez, era ele quem se sentia pequeno. Nas semanas seguintes, Clara recebeu e-mails, mensagens e até mesmo flores no escritório da fundação, todos do Henrique, todos a pedir uma chance de conversar. Ela ignorou todos, não por orgulho ou vingança, mas porque precisava desse tempo para si mesma, para consolidar a nova mulher que estava a tornar-se. Num domingo de manhã, Clara coordenava uma ação de pintura na sede do projeto na Cova da Moura. Crianças corriam pelo pátio, enquanto voluntários pintavam as paredes desgastadas da antiga igreja. Ela estava sobre uma escada, a alcançar uma área mais alta, quando ouviu uma voz familiar. Precisa de ajuda com isso? Clara quase caiu da escada. Henrique Albuquerque estava parado abaixo dela, vestindo jeans e uma t-shirt polo azul, um visual que jamais imaginaria nele. Por um momento, pensou que estava a ter uma alucinação. "O que você está a fazer aqui?" perguntou, descendo da escada. "Soube do projeto através da Fundação Horizonte. Vim oferecer os meus serviços." Ele parecia deslocado, como um peixe fora de água. "Sei que parece estranho, e provavelmente é. Mas estou a tentar ser uma pessoa melhor." Clara estudou-o por longos segundos, tentando decifrar se aquilo era genuíno ou mais uma estratégia para impressioná-la. Decidiu que não importava. O projeto precisava de toda a ajuda possível. "Sabe usar um rolo de pintura?" perguntou, finalmente. "Acho que posso aprender." E assim começou a improvável cena de Henrique Albuquerque, CEO da maior construtora de Lisboa, a pintar paredes num projeto comunitário numa das áreas mais pobres da cidade. No início, era visível o seu desconforto. As mãos que assinavam contratos multimilionários agora seguravam rolos de pintura barata. Mas, aos poucos, algo mudou. Clara observava-o a interagir timidamente com as crianças, a ouvir com atenção os idosos que contavam histórias do bairro, a dividir um sanduíche simples durante o intervalo. No final do dia, quando a maioria dos voluntários já havia ido embora, Clara encontrou Henrique sentado nos degraus da entrada, a contemplar o pôr do sol que tingia o céu de laranja e vermelho, cores raras de se ver em Lisboa. "Por que realmente veio hoje?" perguntou ela, sentando-se ao seu lado, mantendo uma distância segura. Henrique ficou em silêncio por alguns instantes. "Quando a vi naquele evento, percebi que havia algo diferente em você. Algo que nunca havia notado antes. Uma paz, uma certeza. Queria entender de onde vinha isso." "E entendeu?" Ele sorriu. Um sorriso genuíno que transformava completamente o seu rosto. "Acho que estou a começar a entender. Tem a ver com propósito, não é? Com fazer algo que realmente importa." "Em parte." Clara olhou para as próprias mãos, agora manchadas de tinta. "Mas tem mais a ver com ser verdadeiro, com não ter medo de mostrar quem realmente é." "Não sei se sei quem realmente sou há muito tempo." A confissão, tão simples e honesta, criou uma fissura na armadura que Clara havia construído ao redor do seu coração. Viu nele, pela primeira vez, não o CEO impiedoso, mas um homem perdido a tentar encontrar o seu caminho de volta para algo real. "Todos nós nos perdemos às vezes", disse, surpreendendo a si mesma com a gentileza na sua voz. "O importante é ter coragem para nos reencontrarmos." Eles ficaram lado a lado, em silêncio, por vários minutos, apenas a observar o céu mudar de cor. Quando finalmente se despediram,
Não havia promessas, não havia expectativas. Apenas um silencioso reconhecimento de que algo havia mudado entre eles. Na semana seguinte, para surpresa de todos, Henrique voltou ao projeto. E na semana depois dessa, e na seguinte, sem anúncios, sem grandes gestos, apenas a apresentar-se para o trabalho, como qualquer outro voluntário. Clara observava à distância a sua gradual transformação, o modo como o seu corpo parecia mais relaxado, como o seu sorriso vinha com mais facilidade, como interagia cada vez mais naturalmente com pessoas que, meses antes, ele nem consideraria dignas de atenção. Numa tarde de sábado, após uma ação de distribuição de cabazes, Clara estava a arrumar o depósito quando Henrique apareceu para ajudar. Trabalharam lado a lado por quase 1 hora, num silêncio confortável que nenhum dos dois sentia necessidade de quebrar. Clara, disse ele finalmente, enquanto empilhavam as últimas caixas. Sei que provavelmente me vou arrepender de perguntar, mas você e o Miguel, vocês estão juntos? A pergunta apanhou-a de surpresa. Não, somos apenas colegas. Ela hesitou. Por quê? Porque quero convidar-te para jantar. Um jantar de verdade. Não como ex-chefe e ex-funcionária. Apenas como Henrique e Clara. Clara sentiu o coração acelerar. Havia prometido a si mesma que não cairia nessa armadilha novamente. Mas o homem à sua frente não era mais o mesmo que a havia despedido meses atrás. E ela também não era mais a mesma. Não é uma boa ideia, disse, finalmente. Há muita história entre nós. História complicada. Exatamente por isso que precisamos de um novo começo. Ele deu um passo na sua direção. Não estou a pedir para esquecer o passado. Estou a pedir uma chance para construir um futuro diferente. Clara estudou o seu rosto, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Não encontrou nada, além de sinceridade e uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes naqueles olhos verdes. Um jantar, concedeu, finalmente, sem expectativas. O sorriso dele iluminou a sala mal iluminada. Sem expectativas, concordou. Naquele momento, nenhum dos dois sabia que aquele simples sim mudaria para sempre o curso das suas vidas. Que o jantar se transformaria em muitos outros. Que as conversas se aprofundariam, revelando camadas e mais camadas de duas pessoas complexas, cheias de medos e sonhos. Que a desconfiança daria lugar à compreensão, e a compreensão, lentamente, ao amor. O primeiro encontro foi numa pizzaria na Mouraria, longe dos restaurantes sofisticados que Henrique costumava frequentar. Ele chegou antes, escolhendo uma mesa discreta nos fundos. Quando Clara entrou, vestindo jeans, t-shirt branca e um casaco leve, pareceu mais nervosa do que jamais o vira. Achei que talvez você desistiria, confessou ele, levantando-se para puxar a cadeira para ela. Eu quase desisti, admitiu Clara, sentando-se, 3 vezes, enquanto me arrumava. A honestidade dela desarmou-o completamente. Fico feliz que tenha vindo. O encontro começou tenso, com conversas superficiais sobre o projeto social, o trabalho na fundação, as mudanças na construtora. Mas, após a primeira taça de vinho, as defesas começaram a baixar. Clara perguntou sobre o divórcio. Henrique falou sobre a traição de Gabriela com o seu então melhor amigo, a dor da descoberta, a amargura que se instalou no seu coração. Não é desculpa para como te tratei, disse, olhando diretamente nos olhos dela. Mas talvez explique um pouco por que me tornei aquela pessoa. Clara contou sobre a sua infância na Amadora, a mãe costureira que trabalhava noites inteiras para sustentar a casa depois que o pai abandonou a família, as dificuldades para estudar, o preconceito que enfrentou nos ambientes corporativos por ser uma mulher da periferia. Sempre me senti invisível, confessou, como se precisasse de provar constantemente o meu valor. Nunca foi invisível para mim, disse Henrique, em voz baixa. Pelo contrário, via-te demais. Era isso que me assustava. A confissão pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Quando se despediram à porta da pizzaria, houve um momento de hesitação. Henrique inclinou-se e beijou-lhe suavemente a bochecha, um gesto que carregava mais intimidade que qualquer beijo apaixonado poderia ter. Posso ligar-te amanhã? Perguntou. Pode,
respondeu ela, sentindo-se simultaneamente forte e frágil, corajosa e assustada. Os encontros multiplicaram-se nas semanas seguintes. Cinema, teatro, caminhadas no Parque Florestal de Monsanto, tardes no projeto social. Cada vez mais, as barreiras entre eles caíam. Henrique mostrava-se diferente, mais gentil, mais presente, mais humano. Clara permitia-se ser vulnerável, deixando que ele visse além da mulher determinada e independente. Numa noite de chuva intensa, após um jantar num pequeno restaurante japonês, Henrique insistiu em acompanhar a Clara até a porta do seu apartamento. Subiram as escadas do edifício simples em silêncio, cada passo carregado de uma expectativa crescente. À porta, Clara virou-se para agradecer pela noite e deparou-se com Henrique a olhá-la de uma forma que fez o seu coração parar por um instante. Não havia mais máscaras, não havia mais fingimentos, apenas desejo puro, misturado com algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. "Boa noite, Clara", ele disse, inclinando-se para lhe beijar a bochecha como havia se tornado costume. Desta vez, porém, ela virou o rosto no último instante. Os seus lábios encontraram-se, hesitantes no início, depois com uma urgência que surpreendeu a ambos. As mãos dele encontraram a sua cintura, puxando-a para mais perto. Ela entrelaçou os dedos nos seus cabelos, sentindo a textura, o calor, a realidade dele. Quando finalmente se separaram, ofegantes, a chuva batia furiosamente contra as janelas do corredor, criando uma sinfonia que parecia acompanhar o ritmo acelerado dos seus corações. "Quer entrar?" perguntou Clara, as palavras escapando antes que pudesse censurá-las. Os olhos de Henrique escureceram de desejo, mas ele abanou a cabeça. "Não esta noite, não assim." Tocou o rosto dela com uma gentileza surpreendente. "Quero fazer tudo diferente com você, tudo do jeito certo." Ela assentiu, uma mistura de decepção e alívio a preencher o seu peito. Ele beijou a sua testa e sussurrou: "Até amanhã." Clara entrou no seu apartamento e encostou-se à porta fechada, sentindo o coração bater como nunca antes. Algo estava a acontecer. Algo poderoso, assustador e maravilhoso. E pela primeira vez em muito tempo, ela não tentou resistir. Simplesmente permitiu-se sentir. Do outro lado da porta, Henrique descia as escadas lentamente, um sorriso bobo nos lábios. Pela primeira vez desde que se lembrava, sentia-se verdadeiramente vivo. E sabia, com uma certeza que desafiava toda a lógica, que havia encontrado algo, alguém, que mudaria a sua vida para sempre.